Quando a gente fala da anatomia do DNA, ou seja, a estrutura física dessas moléculas, logo vem à mente aquele formato de dupla hélice, proposto por Watson, Crick e Franklin, na qual o DNA é constituído de dois filamentos de nucleotídeos, unidos por ligações de hidrogênio e ligações de fosfodiester entre os nucleotídeos do mesmo filamento. Essa daqui, gente, é a caracterização básica da molécula do DNA. Existe muito mais além disso. E hoje nós vamos falar das variações anatômicas da molécula de DNA relacionadas a níveis de empacotamento que essas moléculas sofrem. Que em resultado disso nós temos duas outras denominações para as moléculas de DNA, que são cromatina e cromossomo. Então é nisso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que associado ao DNA estão presentes milhões de proteínas num formato de carretel que a gente denomina de histonas. Então elas estão presentes por toda a extensão da molécula de DNA, cuja função delas é ficar dando volta, compactando a molécula de DNA, ou então soltando a linha e esticando a molécula. E ela fica fazendo isso daí continuamente ao longo da vida do DNA. E a atividade dessas histonas, ela muda bastante em relação ao momento que a célula vive. Quando a célula está na intérfase, ou seja, quando ela não está em divisão celular, a célula está funcionando normalmente, numa intensa atividade fisiológica da molécula de DNA, na qual ela fica sintetizando RNA mensageiro para a formação de proteína. Então, nesse momento, a molécula de DNA ela tem que estar descompactada, para que a enzima RNA polimerase tenha acesso aos genes e faça a transcrição. Agora, quando a célula vai para o momento de divisão celular, ela para com essa atividade de sintetizar RNA mensageiro. Ela passa a ser totalmente compactada para que a célula possa se dividir. Então, nessa etapa, ela acaba sendo condensada na forma de cromossomos, que é uma maneira de proteção do próprio material genético. Então, nós temos os dois extremos de condensação da molécula de DNA, cromatina e cromossomo. E lembrando que, independente da divisão celular, seja mitose ou meiose, a compactação ela ocorre sempre no início da divisão celular, que corresponde à prófase. E já a etapa inversa, a descompactação, ocorre sempre ao fim da divisão celular, que é a etapa da telófase. E para finalizar aqui, a célula quando está na intérfase, ou seja, intensa atividade celular, e o DNA está descondensado naquela forma que a gente chama de cromatina, mesmo assim, o DNA ao longo da sua estrutura, ele possui alguns níveis de compactação, que a gente denomina de heterocromatina, que estão presentes em duas regiões muito importantes da molécula de DNA, que são o centrômero e telômero. O centrômero, gente, é uma região de extensa heterocromatina, onde ocorre a ancoragem das fibras do fuso durante a divisão celular. Então vocês devem se lembrar que ao longo da mitose e meiose, as moléculas de DNA elas ficam alinhadas lá no equador da célula e são puxadas posteriormente pelos centríolos através de filamentos denominados fibras do fuso. Então essas fibras do fuso elas se fixam à molécula de DNA através dos centrômeros. E estes centrômeros eles podem estar presentes em diferentes regiões do DNA. Quando ele está bem nessa porção média da molécula de DNA, ela é chamada de metacêntrico. Quando está um pouquinho acima ou abaixo, é chamado de submetacêntrico. Quando o centrômero está posicionado quase na ponta da molécula de DNA, ela é denominada de acrocêntrico. E quando está posicionada exatamente na extremidade, o DNA é denominado de telocêntrico. Então, nessa molécula de DNA que está presente aqui embaixo, o centrômero ele é de posição submetacêntrico. E já os telômeros são regiões de heterocromatina situadas nas extremidades, nas pontas da molécula de DNA. E ali elas exercem uma função de proteção da molécula do DNA. E quando a gente vai analisar uma célula no microscópio, essa região de heterocromatina ela fica acumulada na região periférica do núcleo. E para finalizar, a eucromatina é uma região do DNA que não está nada condensada, ou seja, ela está fininha ao máximo, que são as regiões, então, na quais estão presentes os genes do DNA responsáveis pela função de transcrição e de síntese de moléculas de proteína. E quando a célula está na intérfase, essas eucromatinas elas acabam tendo uma posição mais central no núcleo da célula.